Então, na aula de hoje, a gente vai abordar situações problemas com números decimais. Então, aqui, na primeira questão, a gente tem o seguinte. João nasceu com 2,150 kg. Precisou ficar na maternidade até atingir 3 kg. Então, o que a questão quer saber é quantos quilos João engordou. Então, se ele nasceu com esse peso, para ele atingir os 3 quilos, ele precisa engordar quanto? O que é que eu preciso fazer aqui? Basta eu subtrair 3 quilos menos o que ele tinha, 2,150. Então, aqui eu já fiz a operação. 3 quilos menos 2,150 resultou em 0,850 quilogramas. Então esse foi o peso que João precisou, engordou depois de nascido. Na questão 2, a gente tem uma situação onde Marcela ela foi numa liquidação de roupas com duas notas de R$100. Se são duas notas de R$100, ela tinha R$200. Ela comprou uma calça por R$ 59,90, uma saia por R$ 35, duas blusas por R$ 15,95 cada e uma bermuda por R$ 29,99. O restante ela irá doar para o Teleton, ou seja, o restante do dinheiro ela vai fazer uma doação. O que a questão quer saber é exatamente qual é o valor a ser doado. Então, nessa questão a gente vai fazer uma soma do que ela gastou. Quando a gente souber o que ela gastou, a gente subtrai do que ela tinha, que era 200. E aí a gente encontra esse valor doado. Então aqui eu tenho a calça R$ 59,90, saia R$ 35, blusa, como foram duas, dá no total R$ 31,90 e bermuda R$ 29,99. Somando, a gente chega ao total de R$ 156,79. Então isso aqui foi o que ela gastou. Como ela tinha 200, então fazendo a subtração 200 menos o que ela gastou, 156,79, a gente chega no valor de 43,21, que foi aqui o valor a ser doado. Na questão 3, a gente tem que Juarez ele aproveitou algumas promoções e comprou 7 agendas a R$ 1,32 cada uma, 4 canetas a 0,26 e 45 lápis a R$ 1,22 cada unidade. Ele tinha R$100. Aqui o que ele quer saber é o troco que Juarez ele vai receber após essas compras. Então eu coloquei aqui as agendas, 7 agendas a 1,32 dá 5,28. Canetas, 4 canetas a 0,26, 1,04. Lápis, 45 a 1,22 dá 59,90. Então no total ele gastou R$ 61,22 centavos. Então eu vou subtrair do que ele tinha, que era 100. 100 menos 61,22 resulta em 38,78, que foi o que ele recebeu de troco. Na questão 4, a gente tem que um automóvel à vista ele custa R$ 21.335, só que se ele for comprado a prazo, as condições são o seguinte: ele vai ter que dar uma entrada de R$ 4.740,50 de entrada e ele vai pagar mais 6 prestações de R$ 3.567,75. A questão ela quer saber a diferença entre o valor pago à vista e o valor pago a prazo. Então, primeiro a gente já tem aqui o valor pago à vista. Mas o pago a prazo, a gente vai ter que calcular aqui, com essas condições. Então, a gente tem à vista, já o valor definido. A prazo, eu tenho
uma entrada mais 6 parcelas desse valor. Essas 6 parcelas aqui, elas totalizam R$ 21.406,50. Somando com o valor da entrada, eu vou ter R$ 26.147. Para mim saber a diferença, basta eu pegar esse valor a prazo e subtrair o valor pago à vista. Então eu vou chegar que a minha diferença aqui no valor do veículo vai ser de R$ 4.812. Na quinta questão, a gente tem que Joaquim, ele tinha 2 pedaços de fio, um fio de 2,76 e outro de 3,49. Quando ele junta esses 2 fios aqui, ele vai ter uma perda de 0,18. Então, o que a questão quer saber é qual é o comprimento desse pedaço resultante da junção desses dois. Então, primeiro a gente vai fazer a junção, então a gente vai somar os valores. Então, 2,76 mais 3,49 resulta em 6,25 metros, certo? Só que esse valor aqui, quando eu junto, a questão me diz que eu perdo 0,18. Então, desse valor eu vou subtrair 0,18. 6,25 menos 0,18 resulta em 6,07 metros. Então, esse é o valor da junção dos dois pedaços. A última questão, eu tenho que Ana, ela comprou uma geladeira que custava R$ 1.299. Ela pagou metade do dinheiro, metade do valor no ato da compra, e o restante ela parcelou em 5 parcelas iguais. Então, qual é o valor dessa parcela? Então, para isso a gente vai fazer o seguinte. Quanto foi primeiro que ela pagou? Né? Ela pagou metade. A outra metade é que vai ser parcelada em 5 parcelas. Então, 1.299 eu dividi em 2 partes, né? Porque metade ela pagou à vista e metade vai ser parcelado. Quando eu faço essa divisão, eu chego no valor de 649,50. Então, esse valor foi pago à vista e o restante desse valor aqui, que é o mesmo valor, vai ser dividido em 5 parcelas. Então, eu tenho 649,5 dividido por 5. Como aqui o 5 ele só tem é um número inteiro, eu coloquei um zero para ficar a mesma quantidade de casas decimais. E aí eu reescrevi sem as vírgulas. Então, ficou 6.495 dividido por 50. Quando a gente efetua essa divisão, certo? Que está aqui. Ao efetuar toda essa divisão, a gente chega no valor de 129,9. Então, esse é o valor de cada uma das parcelas dessa geladeira, certo? Então, essas aqui foram alguns exemplos de situações, problemas envolvendo os números decimais. Todas as situações, na verdade, elas envolvem operações, algumas têm mais de uma operação, então tem soma, multiplicação. Então a gente precisa identificar o que é que a questão quer, né, que a gente faça, o que é que ela está dando de informação para a gente conseguir solucionar essas questões. A seguir vocês vão ter algumas questões também que são situações problemas, semelhantes a essas questões que a gente trabalhou aqui, para vocês poderem exercitar.